De uma pessoa comum à extraordinária. Olá, prósperas e prósperas, eu sou Michele Fernandes. Para quem não me conhece, vou me apresentar aqui e vou contar um pouquinho da minha história de como eu saí de uma pessoa medíocre, na média, e me tornei uma pessoa extraordinária. Então vem comigo nesse vídeo para você entender. E você também pode fazer essa mudança que você tanto quer. Para quem não me conhece, eu sou Michele Fernandes, tenho 38 anos. Minha vida sempre foi muito difícil. As coisas nunca foi fácil para mim. Meus pais sempre precisavam de dinheiro e falava que nunca tinha dinheiro. Foi onde que as coisas para mim tinha que pegar sempre roupa emprestada das pessoas. E eu decidi na minha vida, tomei uma decisão que eu seria uma pessoa diferente. Mas eu demorei muito a entender muitas coisas. Foi onde esse processo demorou um pouco mais. E eu vou te explicar como, o porquê que as coisas para mim demorou muito mais tempo. Vai lá. Às vezes a convivência que a gente tem com muitas pessoas faz com que a gente seja pessoas medíocres, ou seja, pessoas da média, com pensamentos medíocres, pobre de espírito. E foi isso que eu entendi a partir de uma simples decisão que eu tinha. Para me pensar racionalmente, hoje eu estaria no mesmo lugar, convivendo do mesmo jeito. A minha vida não transformou radicalmente, mas isso daqui, transformou totalmente. Por isso que eu falo para vocês, de uma pessoa medíocre a extraordinária, por causa que eu mudei isso. Quando você entende que você mudando aqui, você acessa aqui no seu pessoal, acabou. A sua vida, cada hora vai ficando melhor, mais extraordinária. E foi isso que eu vim falar aqui para vocês. Há 5 anos atrás, eu fiz parte de uma empresa. Essa empresa, muitas pessoas falavam negativamente, falavam que ela fazia uma lavagem cerebral, só que eu estava disposta a mudar. Que eu queria uma mudança, porque viver o que eu vivia lá atrás, eu já estava, assim, estarriada com isso e não era o que eu queria. Foi onde eu decidi, essa empresa pode ser a mudança que eu preciso. E realmente, prometiam muito retorno financeiro. E o povo falava que fazia lavagem cerebral, e com certeza fez uma lavagem cerebral, e foi a melhor. Lavou tudo que não prestava, tirou todas as coisas ruins, os pensamentos de pobreza, de que eu não conseguia, e me elevou num nível extraordinário. E hoje é por isso que eu venho falar com vocês os insights que eu tenho aqui. Eu com câmera tem hora que fico falando errado, faço algumas coisas, mas tudo que eu tenho de insight aqui, por mais que às vezes ainda não é 1000% igual a outras pessoas, mas eu me considero muito bem em vista de outras pessoas, é por causa do acesso que eu tive a essa empresa. Então, eu vou falar aqui para vocês. Eu só tenho gratidão a essa empresa. Se eu tivesse ouvido as pessoas à minha volta falar, você é louco, você vai entrar nessa empresa, é furada, é latada, faz lavagem cerebral, e eu tivesse dado confiança para essas pessoas e não tivesse ouvido o que estava no meu coração, hoje eu seria uma pessoa comum, muito pior do que eu tô, e não teria o pensamento que eu tenho hoje. Então, muitas pessoas falam, nossa, você evoluiu. Eu me desse algum tempo atrás e você jamais imaginaria eu falando assim com você. Eu era uma pessoa cabisbaixa, tímida, não falava com ninguém. Hoje ainda tenho algumas resistências, mas em vista, eu falo que eu mudei 1000%, exatamente. As pessoas que me conhecem, se vocês tiverem a oportunidade de procurar, vão ver que eu hoje sou uma outra Michele. E eu acredito que da minha forma, eu também já incentivei várias pessoas a também se melhorar na vida. E eu sou grata a essa empresa por ter me apresentado essa oportunidade de mudança. Foi onde lá eu comecei a ir em palestra, coisas que eu jamais imaginaria se eu não tivesse feito parte dessa empresa. Eu comecei a ler livros, que eu vou aqui bem falar para você, se você quer sair de uma pessoa comum e ir para uma pessoa extraordinária, o primeiro passo é leitura. Uma expansão que você tem quando você lê, que você não tem noção do quanto isso é poderoso para quem quer transformar a vida dela. Então ela faz uma abertura assim, se sua mente está desse tamanhozinho, ela expande de uma forma assim, que você capta muitas mais coisas, tem muito mais insight. Então eu vou te falar, a primeira forma de você ter uma mente extraordinária é leitura. Se você falar, ai Michele, mas eu não consigo aí ler livros, eu nem gosto, eu detesto. Tudo bem, mas eu te falo, você quer a mudança? Se você quer a mudança para a sua vida, que você tanto espera, tanto almeja, você vai sim precisar ler livros. Começa lendo poucas páginas.
Não precisa ler um livro inteiro em um dia. Eu, às vezes, costumo ler mais rápido porque eu já tenho esse costume, né? Então, eu vou falar para vocês. Começa com poucas coisas, metas, faz pequenas metas, depois média, depois metas maiores. Então, eu vou falar para vocês. Leitura. Que tipo de livro? Eu li muito, vou pegar alguns aqui, que foi também um divisor para mim de entender como que eu poderia ser uma pessoa extraordinária. Vou dar alguns exemplos, vou trazer alguns aqui que vocês podem ler, começar por eles, que isso já muda a pessoa que você é, tipo assim, diferente das outras aí, em, tipo, 20%. Leitura, já te falo, é o passo principal para você mudar. E aí, você vai transformar em você. Buscar conhecimento que te eleva cada vez mais, que faz você se tornar uma pessoa melhor. E aí você vai também conectar com pessoas melhores. Se você conecta com pessoas que você é a mais top, onde todo mundo busca conhecimento em você, você está no lugar errado. Você precisa conectar com pessoas onde você tem onde puxar coisas boas, conhecimento. Então, você pode estar na roda de pessoas onde as pessoas sempre buscam de você, mas você também tem que ter uma roda de pessoas onde você busca conhecimento de pessoas maiores que você. Esse é um fato principal que você tem que fazer. Então, isso vai fazer você ser uma pessoa extraordinária também. Outra coisa, dar ouvido para as pessoas ao seu redor. Isso parece assim, nossa, bobagem. Pai e mãe são pessoas maravilhosas, a gente ama e tudo. Mas, às vezes, por querer te proteger, eles fazem com que você não viva uma vida extraordinária. Exatamente isso. Vocês vão perceber que quando você vai querer fazer alguma coisa diferente, eles vão falar sempre, não, não faz isso para te proteger. E, às vezes, aí mora o perigo, que você poderia acessar uma infinidade de possibilidades, mas não acessa porque você deu ouvido. Você confia mais na sua intuição. Essa é a grande sacada. Confiar na sua intuição, isso pode mudar o jogo na sua vida também. Então, eu falo para vocês hoje, não dá ouvido para as pessoas à sua volta, seus familiares, por mais que eles queiram o seu bem, a gente entende, a gente ama e fala assim, olha, tudo bem, mas eu vou fazer do jeito que eu acho melhor. Porque é aí que está o pulo que vai te fazer saltar para uma mente extraordinária, de comum a extraordinário. E eu trouxe alguns livros aqui. Eu fazia essa empresa que eu fazia parte, empresa de marketing multinível, e o primeiro livro que eu li, GoPro. Esse livro aqui é espetacular, porque é uma forma incrível o marketing multinível. Para quem não entende, fala várias outras coisas, fala que é empresa de pirâmide e tudo, mas quem entender, lê esse livro, vai entender um negócio incrível e super rentável, que lá nos Estados Unidos é febre. Aqui no Brasil, então, não é muito conhecido, as pessoas julgam muito. Então, esse foi um dos primeiros livros que eu li. E se você quer ter uma mente extraordinária, realmente, leia esse. Não sei se vai dar para vocês verem por causa da câmera, mas Pai Rico e Pai Pobre. Esse livro aqui me mudou totalmente e mudou a forma de pensar sobre finanças. Ele é perfeito para isso, para você ter uma mente totalmente diferente. Ele tem aproximadamente 160 páginas, mas eu falo para você, quer começar com um livro? Esse daqui, ó, vai ter uma visão surreal para você aí crescer. Vale super a pena. E outro é esse aqui, ó, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Esse daqui é um livro assim, ó, para você prosperar. Você vai entender na sua mente o como você pode mudar ela para você prosperar e ter uma mente extraordinária. É esse daqui, ó. Então, os livros são fundamentais. É inegociável. Você vai falar, Michele, eu posso ter uma mente extraordinária sem ler livros? Eu vou te falar bem a verdade. Eu não vou passar a mão na sua cabeça e falar assim, sim. Não, na verdade você não vai ter uma mente extraordinária se você não ler, principalmente livros de autoajuda, é onde você vai ter a visão que eu falei para vocês, expansão da sua mente, vai começar pelos livros, porque você está convivendo do jeito que você já está no seu mundo aí,
as coisas já tá do jeito que você tá e você tá satisfeito? Provavelmente que não. Se você clicou nesse vídeo para ver como se tornar mais extraordinária ou extraordinário, você quer mudança para sua vida, né? Então eu te falo, se você quer uma mudança, você precisa fazer diferente. Você precisa tomar atitudes diferentes, é isso. Porque do jeito que você já tá colhendo os resultados que você já tá aí na sua vida, né? Então, para ter mudanças, você precisa também começar a ter atitude diferente. É incoerente você querer mudar continuando fazendo as mesmas coisas. E vocês falam, nossa, mas essa mulher é tão comum, ela não é milionária, ela não é rica, mas eu falo para vocês, quando você muda aqui, qualquer coisinha que você quiser na vida e você for ousado sem ter medo, porque o medo a gente sempre tem, né? Mas, como se diz, vai com medo mesmo. É bem essa a verdade. Ousa, seja pessoa dona da sua própria vida, dona do seu próprio negócio, faça coisas que você gosta. Para você prosperar, você tem que fazer isso. Você está de CLT? Ok, pode continuar, mas entenda na sua cabeça, se você quer prosperar realmente, ter uma vida dos sonhos, você vai precisar empreender, fazer uma segunda fonte de renda. Esse livro aqui, ó, várias fontes de renda. GoPro também fala muito disso, Pai Rico, Pai Pobre fala, você precisa ter várias torneirinhas pingando. Por quê? Se você tem só uma fonte, você é CLT, trabalha aí vamos supor, hoje, se você trabalha de CLT, beleza, ok, você tem ali sua renda. Se por acaso você ficar doente, tudo bem que tem hoje em dia o suporte do INSS, né? Mas se você precisar de mais renda, você vai conseguir no seu trabalho? Provavelmente que não, porque para você subir de cargo, você às vezes já tem uma hierarquia na sua empresa. Ou você tem que furar o olho, ou a pessoa tem que ser demitido para você crescer, não é? E aqui nesses livros ensina você ter mais fontes de renda. Por quê? É igual uma torneirinha, você liga ali. Tem uma torneira, a hora que você fecha, acaba, né, a sua renda. Mas se você tiver várias torneirinhas pingando, nem que seja pingando, no começo pode ser que esteja pingando, que ela não esteja jorrando, né? Mas você vai, tipo, se essa aqui fechar, eu tenho aquela, se essa fechar, eu tenho aquela. Então, o que eu vou te dar insight hoje para você mudar, assim, várias coisas na sua vida, é você ter várias fontes de renda. Então, hoje em dia, tem muitas formas de você trabalhar na internet, tá muito mais fácil, porque você, do seu celular mesmo, você pode fazer negócios. Então, eu te falo hoje, se você quer mudar aí sua realidade, começa a ver uma segunda fonte, trabalha aí poucas horas a mais do que você já faz, para você conseguir aí mudar a sua vida, porque considerando prosperidade, a gente fala ter uma casa melhor, em todos os âmbitos, né? Ter família, ser uma pessoa com um corpo legal. Então, prosperidade é isso, nos 5 âmbitos da vida, você ser próspero. E a gente consegue fazer isso galgando degrau por degrau. A gente não, eu já até falei no outro vídeo, você não tá aqui na escada e já dá um passo lá, ó. É perigoso você cair e ainda se machucar. Então, galgando degrau por degrau até chegar onde você quer. E os passos que eu te falei aqui vai fazer você se tornar uma pessoa totalmente extraordinária. E igual eu falei para vocês, às vezes dinheiro no bolso é maravilhoso, mas quando você só tem o dinheiro no bolso, isso não muda você, você continua a mesma pessoa medíocre às vezes que está aí na vida. Mas se você mudar isso daqui, você tem uma riqueza que você não tem noção do poder que é. Por quê? Da mesma forma que você está aqui, você tem vários insights, está com a mente aberta, vê uma oportunidade ali, já tem um clique que fala, nossa, isso dali para mim poderia fazer eu ganhar muito dinheiro, poderia ter uma vida de fazer várias coisas que eu quero, viajar. Então, eu falo para vocês, a mudança real que você precisa ter é aqui. E depois, se for você quiser também do bolso, é depois. Muda aqui para depois vir para cá. O que eu aprendi me fez ser extraordinária. Eu me considero extraordinária em vista da pessoa medíocre que eu era. Então, falo para vocês hoje, se você quer se tornar uma pessoa extraordinária,
Começa a fazer essas coisas que eu te falei e você com certeza vai vir aqui no meu vídeo depois comentar. Olha, comecei a ler esse livro e minha mente já abriu assim, ó, de uma forma surreal. Então eu falo para vocês, essa dica leva para o coração e para a sua vida, começa o que eu falo para vocês hoje. Começa. Não fala assim, ah, amanhã, ano que vem, mês que vem eu começo. Não. Hoje em dia tem livros até online, você com PDF gratuito, você pode ir lá acessar e começar a ler pelo seu celular mesmo. Se você não, às vezes não tem condição de comprar um livro físico, gente, hoje as coisas estão muito mais fáceis. Na minha época, para falar bem a verdade para vocês, eu já fiz viagem para ter treinamento dessa empresa, que as pessoas falavam que era loucura. Eu vendi até um carro para pagar essa viagem, mas eu fui. Mas valeu cada centavo. Foi a melhor viagem da minha vida. Eu tive acesso a coisas luxuosas, a momentos de felicidade em êxtase, alegria, pessoas com motivação, pessoas felizes, querendo uma vida extraordinária, pessoas que, sabe, quer crescer na vida. E aquela áurea boa, conviver com esse tipo de pessoa era a melhor coisa. Eu fui para São Paulo, vendi esse carro e fui para São Paulo para ter esse treinamento. Eu falo para vocês, eu faria tudo de novo para ter um treinamento assim que mudou a minha mentalidade. Então eu falo para você, são decisões que você toma que faz você ser uma pessoa extraordinária. Mas não é decisões, daqui 5 anos eu decido. Não, é hoje, é no agora. Tudo começa no agora. São pequenas atitudes no agora que faz você ser essa pessoa incrível que você tanto deseja ser. Espero que esse meu vídeo tenha trago alguma luz para você aí. Então, espero que tenha gostado. Se gostou, já deixa aqui o seu like. Comenta alguma coisa aqui, que eu quero muito conhecer vocês. Qual que é o seu maior sonho? Gosta de assunto como esse? Se inscreve no meu canal. Beijos, até o próximo vídeo.